Nossa, ficou braba demais essa explicação, cara. Muito top essa explicação. Se você não entendeu, volta no vídeo, assiste de novo, que eu tenho certeza, cara, que se você aplicar isso aqui que eu tô te ensinando, você vai investir, assim, melhor do que 95% das pessoas que compram fundo de papel, porque só olha o dividendo yield. E isso não é o mais importante nos fundos de papel. E agora, falta só mais 2 pontos aqui. Como que eu vou escolher essa taxa, Léo? Você falou aqui da CDI mais 3, do IPCA mais 6, mas como que eu vou escolher essa taxa? Então, agora eu vou te dar 4 exemplos de taxas aqui, tá? Peguei e abri o RSAC, abri o KNCR, abri o relatório também do MXRF11 e do CPTS, beleza? A gente vai entender um pouco dessas taxas aqui, como que você vai conseguir escolher entre elas, como que você vai fazer. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa entender para comparar essas taxas é do Tesouro Direto. Por quê? O Tesouro Direto eu já te falei que é os investimentos que menos tem risco, afinal você está emprestando para o governo e o governo não tem chance de te dar calote. Logo, sempre quando você for comparar o IPCA mais do fundo imobiliário, você tem que comparar ele aqui com o Tesouro Direto e IPCA também. Quando você for comparar o CDI mais lá do CRI, do fundo de papel, você tem que comparar ele com a Selic, beleza? E você vai ver o prêmio que ele dá frente ao Tesouro. Quanto mais prêmio ele dá, ou seja, pagar a mais o Tesouro, esse spread que faz essa diferença é também o spread de risco, perfeito? Vamos lá, vamos pegar aqui o IPCA de 2029 agora, tá? De IPCA mais 6,40, perfeito? Então, perceba que isso vai mudando, conforme a macroeconomia vai caminhando, você vai ver que a taxa do IPCA do Tesouro, ele vai subir ou descer, e do mesmo jeito a Selic, ela vai mudando conforme o tempo vai passando, né? Ele é um pós-fixado, toda reunião do Copom tem a chance dela mudar. Então, perceba que esse ensinamento que eu tô te passando aqui agora, ele não é fixo, ele é maleável, ele é flexível, e você vai ter que usar esse conhecimento para aplicar no momento que você está, perfeito? Então, o IPCA hoje lá do Tesouro Direto, tá IPCA mais 6,4, perfeito? E a Selic hoje tá de 10,50, né? Quando você pega ali no Tesouro Direto, você não vai ganhar 10,50 porque não é a Selic Meta, é a Selic Over, né? Fica praticamente um CDI ali, então a gente pode até, inclusive, colocar aqui, se a gente for mais criterioso, uns 10,40, beleza? Então, o Selic seria isso e o IPCA seria isso aqui, perfeito? Até então, tudo bem. Quando eu vejo um fundo imobiliário, por exemplo, deixa eu até apagar esse Selic e vamos falar primeiro aqui dos IPCAs, depois eu falo só do Selic. Quando você vê um fundo imobiliário indexado a IPCA, quando você abre o relatório, você tem que primeiro procurar se é IPCA ou CDI que ele é indexado, porque você já sabe agora que tem essas duas taxas. Pode ser que tenha fundo que indexa IPCA e CDI ao mesmo tempo, né? Tem isso também, mas se você vai ver a maior parte dele, qual que ele é indexado? Ele é indexado a 80% é IPCA e 20% é CDI. E aí, quando você olhar a taxa do IPCA, vamos supor que o fundo está pagando IPCA mais 6%. O que significa isso aqui, Léo? Uai, ele tá pagando menos do que o Tesouro? Exato. Então compensa você investir num fundo imobiliário desse, se ele tiver lá com PVP de 1, sempre precificado bem justo. Normalmente você vai ver esses fundos imobiliários descontados. Então você vai comprar esses fundos imobiliários com um PVP abaixo de 1, às vezes abaixo de 0,9 e pode galgar valorizações posteriores, né? Mas se a gente tá falando aqui, eu vou levar em consideração que todos os fundos têm um PVP de 1 agora, você vai ver que não faz sentido você investir num fundo que paga IPCA mais 6 hoje, se o Tesouro Direto tá pagando 6,4. E aí, Léo, se eu investir agora num fundo que tá pagando IPCA mais 8, isso significa dizer que acima dessa taxa está aqui, ó, mais 1,6% de ganho. Então você tá com certeza com um fundo imobiliário bem seguro, porque tá só 1, 2, 3% acima de spread. Se eu pego aqui agora um fundo imobiliário que tá pagando IPCA mais 12, olha só, como que você já consegue perceber que existe mais risco. Ah, Léo, eu vou querer o IPCA mais 12, tá pagando 6% a mais do que o Tesouro Selic? Beleza, tá pagando 6% a mais do que o Tesouro Selic. Lembra daquilo que o Warren Buffett sempre fala? Não existe almoço grátis. Não pense você que você vai estar na mesa de um restaurante, vai pedir um almoço, vai comer e vai embora sem pagar nada. Você tem que pagar alguma coisa. No caso do mundo dos investimentos, no mercado financeiro, sempre quando você quer uma taxa mais alta, você tem que lembrar do triângulo dos investimentos, onde o risco é proporcional à rentabilidade. Então, se a rentabilidade está mais alta, o risco também vai subir. No caso aqui, a gente tem um spread, que é a diferença entre este valor com esse valor aqui, de 5,6%. Tá ganhando 5,6% a mais do que no Tesouro. É bom? É bom. Mas esse aqui, com certeza, você tá correndo mais risco do que este aqui. E vamos pegar aí um IPCA mais 16. Você pensa que não tem, mas a maior parte dos fiagos tem isso, né? IPCA mais 16, fundos high yields tem isso aqui. 16,4 ainda vou colocar, para ficar bem bonitinho aqui. E você vai ver que a diferença, o spread deste fundo, no caso, é 10%. Você tá ganhando 10% a mais por ano do que o Tesouro Direto. Você acha que isso aqui é arriscado ou não? Com certeza é arriscado. Léo, como que eu vou definir qual é o risco da minha carteira? Eu preciso ter mais do que? Normalmente você vai preferir uma carteira que tenha um índice Sharpe mais próximo de 0 ou mais próximo de 1 possível, caso você consiga, né? E isso você vai conseguir com taxas, sim, que rendem mais do que o Tesouro, mas que correm menos riscos. Então, a sua carteira, na minha
opinião, tem que ter maior parte dela num spread ali que fique entre 1, 2 ou 3 do Tesouro Direto, né? Eu não pegaria toda a minha carteira com IPCA mais 16. Poderia pegar? Poderia pegar. Mas seria ali uns 5%, 10% da minha carteira, porque isso aqui com certeza tem risco. E olha só o que aconteceu com vários fundos imobiliários que pagam essas taxas. Você viu recentemente, HCTR, TORD, VSLH, DEVA, todos eles desvalorizaram. Por que desvaloriza, Léo? Você tá pagando muito? Porque se paga muito, tem muito risco. Imagina você, o fundo imobiliário emprestando para um cara e cobrando dele IPCA mais 16. Por que você acha que o fundo imobiliário vai cobrar do cara isso tudo? Porque provavelmente ele é um mau devedor, porque provavelmente ele não conseguiu pegar emprestado em nenhum outro lugar. Então, como o gestor vai assumir um risco de talvez não ser pago, ele cobra mais caro. Logo, esses fundos imobiliários aqui que tem mais spread, quanto maior o spread, maior a chance de inadimplência. Se fica inadimplente, o fundo imobiliário não consegue receber, não paga dividendo para você, logo a cota do fundo imobiliário cai. E agora vamos para o CDI. O CDI é a mesma coisa, né? Você pega lá a Selic, que hoje está de 10,40, você vai ver um fundo imobiliário pagando, por exemplo, CDI mais 2%, quer dizer que ele está pagando 2% acima, né, do que está sendo oferecido pelo governo, pela taxa ali do Tesouro Direto, o investimento mais seguro do Brasil. Aí você pega aqui o CDI mais 5, pô, já fica um spread mais alto, né? Fica parecido com esse IPCA mais 12. Então o CDI mais 5, no momento atual, seria praticamente um IPCA mais 12. Aí você pega aqui então o CDI mais 10. O CDI mais 10 é praticamente um IPCA mais 16, né? Então você pode ir comparando essas taxas. Com certeza, no CDI mais 10 tem muito mais rendimento do que no CDI mais 2, mas também tem muito mais risco. Vamos olhar isso aqui dentro dos relatórios, que eu acho que fica bem mais didático para você ver isso aqui de maneira prática, para você entender que você só vai encontrar essas informações se você abrir o relatório. Se você só olha lá, tá pagando 16% de dividendo e compra, aqui ó, você vai se lascar, Aqui, quando você abre, por exemplo, o relatório do RZAC aqui, você já viu muitas coisas que eu falei para você nessa aula. Olha o dividendo altíssimo de 16, olha a porcentagem do portfólio que adquire 83%, ou seja, ele é um fundo de papel mesmo, porque ele tem 84% da sua carteira de CRI e o restante aqui de fundos imobiliários. Então não tem problema o fundo ter fundos imobiliários. O problema é ele não ser um fundo de papel de verdade. Esse aqui é um fundo de papel de verdade porque ele tem 83% da sua porcentagem em CRIs. Quando a gente chega na parte dos indexadores, olha que bonito, tudo que você aprendeu aqui você pode aplicar, né? Olha que bonito. Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, porque aqui você não vai receber vídeo modinha, você só vai receber vídeo que vai dar paulada de conteúdo mesmo, você vai aprender, parecendo que você tá pagando mesmo pela mentoria, mas não tá. Olha aqui, 53% do fundo é de IPCA e os outros 43% é de CDI. Você aprendeu essas taxas, ó, tem INCC, tem um pré-fixado aqui, mas normalmente é sempre IPCA e CDI, né? Dá mais de 97% aqui da carteira. E aqui, ó, você consegue ver o spread desse CDI, desse IPCA, ó lá, o spread médio é de 4,5. Então tá recebendo CDI mais 4,5. Lá naquelas as nossas anotações, ó, CDI mais 5 aqui seria praticamente o IPCA mais 12. E ele tem aqui também o IPCA mais 10,6. Então tá com um spread alto? Tá com um spread mais alto, né? É um fundo que teoricamente tem um risco médio para alto, né? Vamos passar pro próximo aqui agora? Vamos aqui pro KNCR. Aqui ele já te deixa aqui bem certinho, ó, CDI mais 2,51. Esse aqui realmente ele repassa o CDI com uma taxa de prêmio. Esse é um fundo de ancoragem praticamente, né? Eu falo mais sobre fundos de ancoragem nesse vídeo aqui. Se eu fosse você não perderia esse vídeo, você vai aprender muita coisa lá também. Então aqui o CDI mais 2,5, voltando às nossas anotações, ele seria ali a taxa de spread mínima, né? Ou seja, é um fundo que raramente vai levar calote, é um fundo que raramente vai ter oscilação, é um fundo que vai pagar bem certinho mesmo, porque normalmente os devedores deles vão conseguir honrar com todas as dívidas. Perfeito? Vamos passar pro próximo aqui, o MXRF11, que é famoso por muitas pessoas aí, mas a maior parte das pessoas não sabe nem quanto que ele tá indexado. Então aqui, ó, você consegue ver a taxa média por indexador. Olha lá, o CDI mais a taxa de aquisição que era 2,66, isso aqui é por marcação de mercado, fica para uma outra aula, tá? Mas aqui o que ele comprou foi CDI mais 2,66, ou seja, tá ali na parte segura, a parte do CDI, que é 25% do portfólio dele. E o IPCA, que é 62% do portfólio dele, tá de 7,9. Então 7,9, vamos voltar para as nossas anotações. Se você ainda não tirou um print disso aqui, você tem que tirar, né? Olha lá, o 7,9 tá um pouquinho só acima, 1,5 acima, né, do IPCA de hoje. Então, na verdade, esse IPCA mais 7,9 é menos arriscado, inclusive, do que o CDI mais 2,66. Então, um fundo também que tem baixo risco, é um fundo de baixo risco, perfeito? Vamos agora para o último, que seria o CPTS. Aqui a gente já consegue ver a taxa do IPCA, ó lá, IPCA mais 8,48. Vamos voltar para nossa anotação, 8,88 ali daria 2% de spread. E você consegue ver que o
CPTS ele trabalha mais com o IPCA mesmo, né? Ele não trabalha tanto com o CDI. Então perceba que você consegue ir olhando fundos mais arriscados pela taxa, fundos menos arriscados pela taxa, e você precisa ver isso. E senão você vai traçar o método 2 em 1 aí, se você já é aluno do método 2 em 1, se você não é, você vai ter a oportunidade de entrar, mas por enquanto as turmas estão fechadas porque eu tô fazendo uma mega atualização, tá ficando cinematográfico, tá ficando brabo pra caramba, cara. É uma chance assim que absurda que você vai ter de aprender e se transformar num profissional investidor em fundo imobiliário. E aí, com essa aula aqui, você consegue entender que você não pode apenas olhar quais são os fundos que estão pagando mais e já ir investindo, porque normalmente sempre os fundos que vão pagar mais são fundos de papéis, então você vai colocar 100% da sua carteira de fundo de papel se você for olhar o dividendo yield, e além disso, você vai correr risco pra caramba, e isso vai fazer com que a sua carteira desvalorize, você se amargue, fale que a bolsa de valores é cassino e que fundos imobiliários não prestam, e você vai ter uma rentabilidade ruim, sendo que você poderia se aposentar com um percentual da sua carteira de fundos imobiliários, investindo profissionalmente com um yield maior do que a média. Então, se você quer investir profissionalmente em fundos imobiliários, cara, a única coisa que eu posso te falar é que você precisa seguir esse canal. Clica aqui para seguir, dá o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo foi bom, para recomendar para mais pessoas. E lógico, meu parceiro, eu poderia deixar de falar isso, né? Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.